Vamos atendê-la, hein? Acho melhor atendê-la. Pronto, já estamos conectados, Rafael. Já estamos na rede. Gera o link para mim, Fernanda, por favor. Nossa, só... Eu vou gerar um link aqui daqui a pouco, Rafael, também. Não sei se você já quiser distribuir, pode já... Isso, preciso desse link, para mandar para o pessoal. Tá, nós já estamos gerando aqui. Na hora que a gente começar, a gente tira. Agora, ontem, Rafael, eu estive dando uma olhada no teu site. Como tá bonito o layout dele, esses desenhinhos dele. Você gostou? Que bom, cara. Preciso desses feedbacks. Hein? Tá bem diferente dos outros, porque os outros são fotos. E esse desenho que vocês fizeram, tipo giz, né? É um desenho tipo giz de cera, né? Tá muito bacana. Ele tá, assim, delicado. Ele tá infantil, mas agradável aos nossos olhos, sabe? Ótimo. Tá bem com a proposta da ideia de vocês. Sabe? Bem bacana. Fez? Quando você mandar o link para mim, eu mando lá para o pessoal. Assista nas redes da caridade. Você já gerou o link? Ela está fazendo aqui. E nem se ferramenta com a tela. Peraí. O link está no teu WhatsApp, Rafael. Ótimo, vou mandar agora para a turma aqui. Aquilo que aparece o desenho das redes da caridade. Quando você manda para mim. Quando manda para você, já recebe. Não. Foi isso que eu fiz outra vez. Eu copiei o link. Se tu quiser colocar assista nas redes da caridade.
Bom dia, Rafael. Bom dia. Tudo bom com você? Beleza. Muito alegre de estar aqui com você. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos. Para quem não conhece, o Rafael é um dos fundadores do MOVE, né, grupo lá do Rio de Janeiro, ele é do Rio. Também como nós, também está na casa dele, respeitando as normas que são necessárias, né, nesse momento. E antes da gente iniciar a nossa conversa, como a gente faz todos os domingos habitualmente no nosso Evangelho dos Animais, aqui no nosso Centro Espírita, no Dr. Luiz Monteiro de Barros, a gente sempre inicia, Rafael, com a oração de São Francisco, com a música cantada. Então, eu vou pedir licença para você, eu vou colocar aqui a oração de São Francisco e vou pedir para que todos se concentrem, façam uma oração, pensem nos seus animaizinhos, né? Que possa correr tudo bem aqui nessa live. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, desconectou o Rafael.
Opa, só um minutinho aqui que caiu a conexão com o Rafael aqui. Nós já vamos chamar ele de volta aqui. Só um instantinho, pessoal. Conexão da internet deu uma caída aqui, pessoal. Só um instantinho. A gente já está reconectando com o Rafael aqui. Oi. Tô ouvindo. Você tinha sumido aqui? Vai entrar a minha tela aí. Isso. Tão forte que chegou a cair a conexão. Acho que caiu aqui. Bom, mais uma vez, bom dia a todos que estão acompanhando conosco. Eu queria, antes de apresentar o Rafael, que acho que até dispensa apresentações, Rafael já é um menino, eu vou falar assim, apesar de ser um homem, tem cara de menino também, né? E eu queria falar assim, que ainda que no espiritismo, né, de Kardec, né, prega o amor e a caridade, né, bem como a gente sabe, não é tão comum a gente falar, nós abdicarmos dos produtos de origem animal dentro da doutrina espírita. A gente não nega a importância dos nossos irmãozinhos menores, né, os animais, mas parece que muitas vezes os temas vegetarianismo, veganismo, eles ficam encobertos por outros assuntos, assim, que às vezes se dá mais atenção no centro espírita. Esses nossos irmãos, eles são vistos como os irmãos inferiores, né, irmãos menores, quando fala que são animais irracionais, mas o que é certamente ele não é verdade isso daí, porque os animais eles continuam sofrendo e matadouros para nos satisfazer. Eu gostaria que o Rafael fizesse as suas considerações iniciais, falasse um pouquinho sobre ele, falasse um pouquinho sobre o MOVE, que é o grupo que ele é um dos fundadores, falasse um pouquinho da história dele para a gente conhecer um pouquinho mais de perto o nosso amigo. Bom dia. Beleza. Primeiramente, um feliz dia a todos vocês, com muita saúde, com muita alegria. Um agradecimento especial aqui ao Wilson e ao Grupo Espírita, que está comprometido com a saúde de todos vocês que estão assistindo, com a saúde dos animais e do planeta, por terem feito essa proposta e nos terem dado a oportunidade de conversar sobre essa temática tão relevante para a nossa vida e a vida das demais vidas que coabitam esse planeta conosco. Eu estou extremamente feliz por essa oportunidade e vamos aproveitá-la bastante aqui nesses poucos minutos que teremos juntos. Bom, eu sou o Rafael, sou aqui de Niterói, Rio de Janeiro, sou do grupo Servidor Jesus, que amo, que me acolhe, e lá a gente desenvolve diversas tarefas. E sou também um dos fundadores do MOVE. O MOVE é o Movimento pela Ética Animal Espírita. No MOVE, a gente atua bastante nas redes sociais e nós contamos com uma gama de membros espalhados pelo país e também do exterior. Não temos uma sede física, somos aí apenas moradores virtuais. Então visitem o nosso site, eticaanimalespirita.org, e lá vocês vão encontrar uma série de conteúdos espíritas sobre a nossa relação com os animais, que vai desde a alimentação até muito mais do que a alimentação. Então lá vocês vão encontrar, por exemplo, Movecasts, ou seja, são podcasts que a gente disponibiliza nas redes, estudando as obras espíritas que falam dos animais. Lá vocês vão encontrar orações diárias, às 20 horas, e também orações pelos animais aos domingos, às 20 horas, ao vivo, para que vocês participem conosco. Vão encontrar também uma série de artigos, onde a gente aprofunda conteúdos e informações polêmicas, tensas, que a gente ali faz uma elucidação sobre essa temática de acordo com a ciência e com a doutrina espírita. Enfim, vão encontrar numerosos conteúdos que nos convidam de maneira respeitosa, não violenta, a iluminar os nossos hábitos e a elevar as nossas relações com todos os seres que habitam aqui na Terra.
Esse é o convite de Jesus para a gente. Ontem ele está falando do site dele, meus amigos, e eu só tinha passado o olho algumas vezes, mas não tinha olhado o site todo profundamente. E ontem à tarde eu fiquei um bom período da tarde só olhando o site, e vou falar para vocês que realmente é muito rico em informações, em publicações, tem algumas palestras dele, do grupo dele, citações, tem muito catálogo de referência, filmes que a gente pode ver. Então, não deixem de dar uma olhada lá, é eticaanimalespírita.org. Perfeito. Para quem gosta dessa área de animais, está se voltando para essa área da alimentação, né, tentando se transformar, aí, é bem bacana, não perca essa oportunidade. E para quem não sabe, o Rafael, ele é advogado, né, ele é formado em Direito, e eu fiquei sabendo aí que ele é um advogado bom para cachorro. Fala um pouquinho sobre isso, Rafael, para a gente. Eu sou advogado, né? Me especializei em Direito Animal, fiz um mestrado também que abordei na minha dissertação o Direito Animal, agora cursando doutorado e, mais uma vez, me aprofundando na temática do Direito Animal. E me envolvo com as comissões, por exemplo, da OAB, que é a Comissão de Proteção e Defesa Animal, tanto aqui de Niterói quanto do Rio de Janeiro, faço parte, e a gente vai trabalhando, né, junto com as políticas públicas para proteger, defender e aprimorar, né, os direitos dos animais. E no espiritismo também, como vocês estão vendo, me envolvo bastante com a temática animal, é uma tarefa da minha vida que amo realizar, tem suas dores e alegrias, e a gente busca, né, conhecer o máximo possível conteúdos que tem isso para nosso melhor a sociedade de todos vocês que estão aqui nos assistindo agora, né? Espero contribuir com esse conhecimento que eu estou adquirindo. Rafael, conta pra gente como é que você caiu nessa área aí dos animais. Me conta um pouquinho aí, você viveu em fazenda, você vivia em prédio de apartamentos, trancado, como hoje a maior parte das crianças. O que te levou para esse campo dos animais aí? Olha, eu nasci foi num quintalzão. Meu pai e minha mãe adoravam animais, amavam os animais, então eu nasci no meio de vários animais, não animais sendo criados para comercializar, nada disso, mas pelo amor aos animais. Então convivia com galinhas, cachorros, gatos, aves de vários tipos, até cabrito eu convivia, adorava um cabrito que eu tinha lá em casa, que era o Reizinho, o nome dele, era uma beleza, montava em cima dele, brincava. Então o meu convívio infantil e na adolescência foi com vários tipos de animais. E eu sou espírita de berço, né, como a gente diz, papai e mamãe espíritas, e desde pequenininho, evangelização, mocidade, casa espírita, ações sociais, tudo aquilo. Mas na minha infância e adolescência eu nunca tinha feito a conexão de que o meu amor aos animais não se estendia a não consumi-los. Eu não percebia que alguns hábitos, algumas ações minhas afetavam os animais. Eu não conseguia perceber que aquele animalzinho no meu prato era proveniente de um tipo de violência contra ele, que ele sofria para estar ali no meu prato. Eu não fazia essa conexão e a maioria de nós uma conexão que ainda não fez. A gente ama o gato e o cachorro e não consegue ver assim os outros animais, né? Porque tem intencionalidades para que a gente não perceba isso, e eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Tá? Mas eu não fazia essa conexão, assim como a maioria de nós ainda não fez, está fazendo aos poucos. E como que eu me tornei vegetariano e depois vegano? Foi uma transição, alguns anos eu fiz a transição para o vegetarianismo, fui deixando de consumir alguns tipos de carnes e derivados, e depois cheguei ao veganismo, um processo gradativo de tomada de consciência, de estudo, de orientação nutricional, até chegar no veganismo. Já estou, acho que há 7 anos vegano, estou muito saudável, minhas taxas estão ótimas. Enfim, mas essa pergunta que eu me tornei sendo espírita é um pouco sintomática, e ela também é um pouco pasma um pouquinho. Por quê? Eu me tornei vegano por ser espírita. O espiritismo nos leva a uma consciência ética divina
de amor a todas as criaturas. Busca que façamos a reforma íntima, que nos comprometamos com a paz, com a não violência, com o amor por todos os seres. Então, me tornando espírita, e eu fui crescendo e fui estudando mais o espiritismo, eu fui desenvolvendo a minha consciência, ampliando e percebendo que o espiritismo me leva diretamente ao sul de animais, a uma não violência aos seres humanos, ao meio ambiente, aos animais, de maneira única e integral. Então, foi o espiritismo que me levou, né, a essa condição que estou hoje de vegano. E isso causa um pouco de a pergunta, né? Como assim, né? O espiritismo vai diretamente ao veganismo. Nossa, se o espiritismo fala de amor, como isso não nos levaria, né, ao veganismo? Então é um caminho que eu cheguei, uma percepção que eu tive e que muitos estão desenvolvendo também. O espiritismo é isso, é proposta de amor por todas as vidas, de ética divina, e nos encaminha para a melhoria dos nossos hábitos e relações. Verdade. Você sabe que isso que você falou, eu acho que a beleza da doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, é que ela nos abre portas e ela nos desperta a consciência para muitas coisas boas. E isso é uma delas, a nossa percepção na alimentação, que é o que eu acho que te levou e também o que está me levando. Eu ainda não, por enquanto, eu estou vegetariano, não consigo ainda ser vegano. Estou tentando, a minha transição ainda está sendo lenta, porque eu ainda sinto muita falta, mas é como você falou. É comum. Faz parte, passo a passo, gradativo. Cada passo desse é valioso, é importante, né? Não se cobre tanto, não se culpe muito, mas vá fazendo a transição. Eu queria que você falasse, Rafael, assim, a diferença básica, que o pessoal às vezes não sabe, do vegetarianismo para o veganismo, por favor. O vegetarianismo, turma, ele está ligado mais à dieta, no nosso entendimento aqui mais ocidental do vegetarianismo. Então ele está ligado àquilo que você escolhe comer. E no caso, são escolhas de hábitos alimentares que não envolva animais e derivados. Não envolva ovos, leites, não envolva qualquer tipo de animal. Então pode ser peixe, pode ser frango, pode ser carne vermelha, enfim, qualquer tipo de animal. Vocês percebam uma coisa, eu vou ter que, ao longo da nossa conversa, colocar aqui alguns pingos nos is. Eu não vou falar carne, eu vou falar animais. A gente precisa entender, a gente precisa romper com uma estratégia de marketing, quanto uma estratégia institucionalizada das indústrias de animais, de exploração e abate de animais, que não querem que a gente perceba que aquela peça de carne, que aquilo que chega no supermercado e a gente compra, é um animal que tinha interesse em viver, que tem o direito de viver e que merece viver. É um animal que sente, um animal que sofre, e um animal que se relaciona com os seus, com o meio, e não que está naquela... Então, é uma estratégia proposital e milionária para que vocês, para que eu, para que o Wilson não perceba a realidade por detrás de uma publicidade que hoje, ao longo do domingo, vocês vão ver diversas vezes passando na TV, na internet. Por exemplo, para ficar mais claro, eu vou voltar no assunto do veganismo, Wilson. Só para ficar mais claro, turma, como vocês estão sendo enganados, como nós estamos sendo enganados. Isso é uma coisa muito importante. Vocês vão ver hoje, ao longo do dia, quem assistir TV, acessar a internet, enfim, vocês vão ver, por exemplo, uma propaganda de uma grande empresa, aí, uma Sadia, por exemplo. Vocês vão ver um animal feliz, sorridente, de óculos, com roupa, cantando, dançando, oferecendo numa bandeja, né, em algum outro recipiente, uma parte de um animal que morreu. Podia ser um parente dele, podia ser, né, outro animal que com ele. É verdade? Não é. Por que não é mostrado? Porque se mostrasse, os nossos valores de compaixão e de amor pelos animais, que eu sei que todos vocês têm, entraria em conflito com aquela publicidade. E, portanto, a gente
pensaria muitas vezes antes de consumir aquele tipo. Exatamente. Então, isso se chama dissonância cognitiva. É uma estratégia utilizada em marketing, em psicologia, que busca fazer com que a gente não perceba a realidade que está ali. Então, para a gente não entrar em conflito com os nossos valores morais, com a ética divina espírita, por exemplo, que nós abraçamos. Então, o termo carne, o termo salsicha, linguiça, bacon, são todos termos que escondem a realidade. Isso é feito propositadamente. Por isso que a gente não faz, geralmente, profundas reflexões sobre o que consumimos. Porque há estratégias, estruturas de dominação, de enganação, para que a gente não perceba. Isso é muito importante. Então, eu vou colocar os pingos nos is aqui. Eu não costumo falar carne. Eu costumo falar o que é. Animais. Partes de animais que queriam e têm o direito de viver. Isso é muito importante, tá? Então, o vegetarianismo está ligado à dieta. E existem aí suas subdivisões. Mas o vegetarianismo estrito é a dieta que exclui todos os tipos de animais e derivados. Já o veganismo é a parte política, é a parte que vai ali. Está só atrelado à dieta vegetariana estrita, mas ele também não vai consumir produtos oriundos da extração de animais, materiais de higiene, cosméticos, shampoos, cremes de barbear, condicionador, vários produtos que são testados em animais que causam muitos sofrimentos a esses animais. Então, esses testes são muito cruéis, muito dolorosos. Cães são utilizados, macacos são utilizados, coelhos são utilizados. Então, pinga-se produtos químicos nas suas peles, nos seus olhos, para observar as reações, se isso não vai causar reações em nós ao utilizar esses produtos. Então, o vegano também ele não vai consumir, por exemplo, roupas, utensílios, que também são oriundos do sofrimento dos animais. Couro, e peles. E ele também, por exemplo, não vai participar, não vai financiar entretenimentos disfarçados de esportes que causam sofrimento aos animais. Farras do boi, vaquejadas, provas de laço, bulldog, rodeios, tudo que causa sofrimento aos animais. E nessas práticas, o único que não se diverte, a realidade é o animal. É o único que não se diverte, que não são esportes, na verdade, com todo respeito aos que praticam, mas no meu entender isso não é esporte. Então o vegano ele vai buscar, na medida do possível e do praticável, abolir esses hábitos e essas práticas de sua vida. Então ele vai conhecer a realidade, vai conhecer essa grande estrutura da relação dos homens com os animais, e a partir daí percebendo que naquele caso, há exploração e crueldade com os animais, ele não vai financiar, ele não vai participar, não só na dieta, mas também no seu consumo, na sua vida cotidiana. Então, basicamente, tudo que for qualquer item de origem animal, o vegano não pode usar e consumir, para ficar uma explicação simples e clara. Na medida do possível e do praticável. É quase impossível sermos 100% veganos, mas o esforço nosso para sermos é o que conta. Então, é impressionante, turma. A gente fica pasmo quando a gente estuda. Praticamente em tudo que a gente consome tem sofrimento animal. Você pega um avião, tem sofrimento animal no combustível do avião. Praticamente em tudo, a gente incluiu ali o sofrimento dos animais. Então, 100% é impossível. Mas cada passo, cada dobrinha dessa que você vai descobrindo e vai desfazendo, nossa, é grandioso aos olhos de Jesus e ajuda muito aqui a pacificação da Terra e das nossas relações com os outros seres. Então, o que cada um conseguir fazer está de bom tamanho. O importante é que a gente se comprometa a fazer esforços que melhorem as nossas vidas, as vidas dos animais e do meio ambiente. Uma pergunta assim, que o pessoal costuma fazer muito, Rafael, é assim, eu deixo de comer carne, mas a carne me dá força, meu corpo fica fraco, E ontem eu estava fazendo umas pesquisas, eu vou pedir até licença para ler aqui,
um estudo da Universidade de Florença, na Itália, descobriu que entre os veganos, né, o risco de ter câncer é 15% menor em comparação com quem come carne e derivados. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque o pessoal fica nessa dúvida, eu vou deixar de comer carne, eu vou ter anemia, eu vou ficar fraco, eu vou pegar uma doença mais fácil. Acho que você é o exemplo vivo aí também, né? Vegetarianismo estrito existe desde que o mundo é mundo. Tá? Isso é comum na nossa história, né? Os primeiros hominídeos aí, há registros de serem vegetarianos estritos. Enfim, eu estou aqui saudável e muitas outras pessoas também, e isso não é uma novidade para cada um de nós. Mas esse é um dos tantos estudos, né, populacionais que comparam grupos vegetarianos e não vegetarianos com um estilo de vida ali similar e mostram, assim, peremptoriamente que os vegetarianos têm menor incidência de todas as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, cardiopatias, né, que é infarto agudo do miocárdio, diabetes, diversos tipos de câncer, obesidade. Então, esses estudos populacionais comparados de vegetarianos e não vegetarianos demonstra isso em várias partes do planeta. Então, isso é um fato pacificado. E essa ideia de que precisamos consumir animais para sermos fortes, para termos vigor, isso é criação cultural. Tá? É difícil mexer nesse assunto alimentação, porque a nossa ancestralidade, as nossas memórias afetivas, muitas vezes são ao redor da mesa. As grandes decisões, né, são decididas muitas vezes ali num jantar, numa reunião. Então, assim, o consumo de animais traz muitas memórias de vigor, de poder, de riqueza, de força, de masculinidade. Quem nunca ouviu, salada é coisa de mulherzinha? Então tem a ver com masculinidade, que é uma bobagem, que é uma mentira, uma enganação. Os animais que consumimos, por exemplo, eu não consumo mais, mas os animais que geralmente se consomem, a maioria deles são herbívoros. E são fortes. Olha uma vaca, olha um boi, olha um touro. E são fortes, olha o elefante. São vigorosos, são fortes. Então, turma, os nutrientes que nós necessitamos estão espalhados no reino vegetal, em abundância. Nós precisamos de quê para a nossa subsistência? Nutrientes. Há nutrientes nos pedaços dos animais? Há, mas em qualidade baixa e oriunda de muito sofrimento. Há uma toxicidade ali que é derramada nos pedaços dos animais pelo sofrimento que ele passa, porque ele sente, porque ele pensa, porque ele tem uma inteligência rudimentar. Então, todo o processo de abate, onde ele é submetido contra a sua vontade, ele descarrega ali uma química tóxica nas suas partes. Então, aquele pedaço cadavérico passa por um processo ainda longo de refrigeração, de tudo isso, até chegar a nós. E quando chega a nós, já chega, né, com os seus problemas, né, de saúde, também do psiquismo dos animais. Então, assim, a gente precisa de nutrientes. Os nutrientes não são exclusivos dos pedaços dos animais. Esse é um ponto importante. Só fazer um comentário, Rafael, quando você continua. Aqui uma pessoa que é a Ariane Quatelli colocou assim, ó, o documentário Dieta de Gladiadores explica muito bem isso. Isso é. Se está no YouTube, né? E o pessoal aqui está comentando sobre isso, da importância. Eu poderia citar aqui para vocês pelo menos 10 instituições, organizações, entidades das mais respeitadas do mundo de saúde e nutrição que declaram com todas as palavras que a dieta vegana, a alimentação vegetariana estrita, elas são excelentes para todas as fases da vida, desde a lactação. E elas ainda previnem doenças e são as melhores para tratar as doenças. Então, eu poderia citar a Associação de Nutrição da Austrália, o Serviço Nacional de Saúde Britânico, a Academia Americana, que é muito respeitada, de Nutrição e Dietética,
que é o maior corpo assim de profissionais de nutrição do mundo, com mais de 100 mil membros. Eu poderia citar diversas outras. Faculdade de Medicina de Harvard também declara que a dieta vegetariana estrita, ela traz saúde, previne doenças, enfim. São muitas, isso é muito tranquilo, né? Mas infelizmente é um marketing tão forte para que a gente não veja essa realidade, que a gente acha que a gente, para ter saúde, precisa consumir animais. E isso é uma mentira, não é realidade. Né? Isso é cientificamente atestado e, vou dizer assim, espiritamente atestado há décadas. A questão Rafael, 129, né, que você deve citar em algum momento, né? exatamente. Eu estou com uma mensagem aqui de um amigo, e até nós vamos citar. Ele escreveu, eu vou ler exatamente como é que ele me passou aqui, olha. Chico, nosso codificador contemporâneo, adorava um bom churrasco e, como um bom mineiro, não dispensava um feijãozinho tropeiro. Como disse Jesus, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. De nada adianta jejuar um dia e passar o ano inteiro proferindo maledicências e calúnias aos nossos semelhantes, principalmente dentro do nosso núcleo familiar. Temos até respeitar os dogmas judaicos e cristãos, porque Jesus disse que não veio alterar as leis humanas, mas veio trazer as leis de Deus. Gostaria que você comentasse, porque muita gente fala assim, por que eu vou deixar de comer carne se tem ali na citação que a carne alimenta a carne, né? Então, eu gostaria que você elucidasse um pouquinho para a gente isso daí. Se está escrito lá que o corpo se alimenta ali da carne, por que eu vou deixar de comer? Rafael, me explica isso daí, então. É verdade. Então, isso também é uma coisa muito tranquila de se entender. Agradeço demais aí a pergunta do seu amigo. Qual é o nome dele? Milton. Obrigado pela sua pergunta. Vai colaborar bastante aqui com a nossa reflexão. Ele cita a questão 723, lá de O Livro dos Espíritos, cita a passagem de Jesus, né, falando sobre, dando aquela lição. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando ele diz que não adianta, né, eu agir mal com as pessoas e deixar de consumir animais. Essas coisas não são excludentes, não são contraditórias. Nós devemos, para o nosso processo evolutivo, deixar de consumir animais e também deixar de maltratar as pessoas. O veganismo, a filosofia vegana e a ética animal espírita trabalham com o conceito de saúde única, de saúde integral, de nossas relações serem mais amorosas com todas as criaturas. Então essas coisas não são excludentes. Se a pessoa ainda trata mal os seus semelhantes, mas ela não trata mal os animais, ela avançou no quesito animais. O importante é que ela avance nos dois quesitos. No quesito maus tratos aos animais e maus tratos às pessoas. Então é importante que nós nos empenhemos a fazer essa reforma íntima, melhorando as nossas relações com todas as criaturas. Então, nos vários quesitos de evolução das nossas vidas, esses são quesitos complementares, não são excludentes. Quanto à questão 723, lá de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, se a alimentação animal ela é contrária à lei da natureza, a gente, lendo com mais lucidez essa questão, a gente vê que dá para aproveitar bastante coisa dela ali, e a gente, fazendo uma leitura sistemática da obra espírita, do seu conjunto literário fundamental e subsidiário, a gente vai perceber que os espíritos por si mesmos atualizaram essa questão. Então a questão diz assim: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Nós, seres encarnados, precisamos nos alimentar, precisamos beber água, precisamos respirar. 70% da nossa nutrição vem de princípios atmosféricos, então precisamos nos alimentar. Então eu posso interpretar, alguns amigos fazem isso, eu não gosto de fazer isso, mas alguns amigos fazem, que a carne que alimenta a carne é a necessidade de se alimentar de recursos físicos. Alguns amigos entendem assim. Eu não gosto de entender assim, mas é uma abordagem interessante. Então, obviamente, eu preciso me alimentar de nutrientes, de recursos bioquímicos que estão ali nos vegetais e que também estão nas partes dos animais. Mas
a partir do momento que a gente vai tomando consciência dessa ética divina, o que eu vou preferir colocar para dentro do meu corpo físico? É o sofrimento animal ou são os vegetais em abundância que colhem a energia do sol, os minerais da água e nos oferecem ali os alimentos sem sofrimento dos animais? Então, isso é uma questão importante. E a 723 não pode ser lida sem ser lida com as questões anteriores e posteriores. Se a gente for, por exemplo, na questão 722, que é a anterior, Allan Kardec pergunta: seria racional a abstenção de certos alimentos prescritos a diversos povos? Diversos povos prescreveram a alimentação vegetariana. Os essênios ao lado de Jesus, né? Enfim, vários povos, são muitos, os jainistas, os budistas, hinduístas, isso é espalhado pelo mundo inteiro. E a resposta é: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. E hoje em dia é muito claro, não restam pesquisas científicas sobre isso. O Wilson citou uma aqui ainda há pouco, que o consumo de animais prejudica muito a nossa saúde e, em primeiro lugar, a saúde dos animais. Olhem vocês ao seu redor. Olhem vocês a vós mesmos. Parem um minuto no ponto de ônibus, por exemplo, na rua, e observe as cinturas das pessoas. Perguntem às pessoas que remédios que elas estão tomando. Façam visitas aos hospitais, aos postos de saúde. Nós estamos adoecidos. Cada vez mais aparecem estudos dizendo que a nossa longevidade vai diminuir pelo nosso estilo de vida. A geração dos nossos filhos viverão menos do que nós pelo estilo de vida que elegemos. Nós estamos profundamente doentes. Geração fast food, né? Geração fast food. E a Organização Mundial de Saúde tem um estudo muito interessante que diz que 7 em cada 10 pessoas morrem por doenças evitáveis. Doenças que eles chamam doenças do estilo de vida. Então, olha o que os espíritos dizem para Kardec: permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Nós estamos açúcares, refrigerantes, consumos de animais, leites, que causa muito mal. Há muitos estudos linkando o consumo de leites com câncer de mama nas mulheres, por exemplo. Nós estamos adoecidos e não estamos percebendo isso. E, por exemplo, o Brasil já está no topo de obesidade e sobrepeso. Mais de 50% da população tem obesidade e sobrepeso. 30% das mortes no mundo vêm ligadas à obesidade e sobrepeso. A cada 40 segundos no Brasil, morre alguém por doenças cardiovasculares. O que entupiu nossa artéria? Foi um brócolis? Foi um tomate? Não foi. Nós estamos doentes, gente. Precisamos despertar. Então a gente precisa fazer escolhas conscientes que nos tragam saúde, não só a nós, mas aos animais também. E também ao meio ambiente, porque há um custo ambiental e um custo humano gigante na produção de animais para consumo. O planeta não comporta mais isso. Estamos vivendo uma crise ambiental sem precedentes. Eu podia passar o dia inteiro falando dos problemas ambientais aqui com vocês, ligados ao consumo de animais. Então são várias dimensões. São dimensões espirituais, dimensões sociais, dimensões políticas, dimensões de saúde e dimensões ambientais que o consumo de animais tem afetado aqui na Terra. E o Espiritismo fala muito sobre isso. Muito mesmo. E tem mais um ponto que eu não comentei, mas vamos lá, né? Tem um comentário aqui da Juliana, que eu acho bem pertinente, ela escreveu aqui, Juliana Cutolo. Ju é do MOVE. Ela escreve assim, Kardec, na Revista Espírita de julho de 1862, nos esclarece que é necessário nutrir o espírito com o espírito, né, e o corpo com a matéria. Mas a natureza da... Opa, que cortou aqui. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, por conseguinte, sobre a manifestação do espírito. Mais leveza na alimentação, menor densidade específica para o nosso perispírito e menor comprometimento diante da lei de amor a todos, né? Acho que é bem pertinente, porque
Um fala nutrir a carne da carne, aqui nutrir o espírito do espírito, né? A 724, que é a questão logo em seguida, a 723, óbvio, né? Ela também fala sobre a importância da gente se abster do consumo daquilo que não traz saúde. Por exemplo, é perguntado por Kardec, será meritório abster-se um homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Os espíritos falam que sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. O que o veganismo faz? É em benefício dos animais, das pessoas e do meio ambiente. É meritório, dizem os espíritos. E ele fala ainda, aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Se você fazer do seu veganismo um veganismo ético, sério, da sua ética animal espírita séria, nossa, ele é muito meritório e importante para a gente. Enfim, a 723, no meu modo de ver, foi atualizada por Humberto de Campos, por Emmanuel, por Joana de Ângeles, por André Luiz e seus instrutores, vários espíritos que vieram posteriormente e falaram peremptoriamente que não necessitamos de consumir animais para obter os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência. Emmanuel é muito claro nisso, na questão 129, do clássico livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, lá no Centro Espírita Luiz de Gonzaga, em Pedro Leopoldo, em 1940, por volta dessa época, em um livro editado pela FEB. A questão 129 trata diretamente disso, sem rodeios, sem sofismas. Ali Emmanuel é muito claro. Ele fala que é lastimável o consumo de animais, ele fala que a partir disso geraram-se diversos vícios alimentares, ou seja, doenças decorreram daí, desse nosso hábito de consumo de animais, e que nós podemos encontrar todos os nutrientes no reino vegetal. Emmanuel é peremptório ali, declarando a importância do veganismo. Bacana. Rafael, tem algumas pessoas aqui, muita gente assistindo. Ontem você publicou um artigo aí, eu acho que vai gerar um pouquinho de polêmica aí no meio espírita, né? Falando sobre especificismo, né? Especismo, perdão. Uhum. Então, eu gostaria que você comentasse, a Karina está aqui nas redes aqui, perguntando para a gente aqui, fale sobre o seu artigo de ontem, fantástico por sinal. Gostaria que comentasse a explicação maravilhosa da Naná Ganda, por favor. Ah, legal. Tem até a ver com a pergunta do companheiro da Naná Ganda, que é uma colaboradora, uma membra, uma amiga querida aqui do MOF. Sobre essa conversa da 723, sugiro que vocês lá no site também leiam o artigo do Breno Arante, A Carne Alimenta a Carne, é o título do artigo. Lá a gente vai abordar o que começou aqui. Bom, a Naná, ela faz um comentário fantástico sobre o que perguntou, acho que é o Wilson, o nome dele também, né? Quando ele comenta aquela passagem de Jesus, que Jesus diz, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Ali é uma das passagens mais erroneamente interpretadas. Ali não há nenhuma justificativa para se consumir animais. O assunto não era sobre isso. Até o alimento ali que estava sendo discutido sobre pães. Lavar as mãos antes de comer os pães. Era uma questão lá da tradição farisaica. Enfim. Mas o que acontece? Nós temos usado Jesus para pôr em seu cancioneiro das bem-aventuranças, maior expressão de amor que a gente já conheceu aqui na Terra, para justificar violências, para legitimar violências. Isso é muito grave, isso é muito sério. Eu estou escrevendo outro artigo disso. Depois no MOB a gente vai publicar. Então, quando a gente utiliza Jesus para dizer que não é o que entra pela boca que contamina o homem, a gente pode estar dizendo, sem perceber, então posso tomar veneno? Então posso consumir álcool, posso consumir drogas, porque entra pela boca. Olha a gravidade disso. Será que Jesus estaria lá legitimando essa prática? Obviamente que não, a discussão ali é bem outra, bem outra. Mas o comentário da Naná sobre essa passagem de Jesus diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Foi uma ótima lembrança ali da Juliana. Cadê o meu artigo? Enquanto o Rafael está procurando, só uma lembrança, a doutora Irvênia
até deixei separado aqui também, depois a gente vai comentar também, no livro dela, A Questão Espiritual dos Animais. Ótimo. Ela fala bastante sobre esses temas. Nesse livro aqui que ela atualizou, tem diversos capítulos, para quem gosta de estudar, né? Então, ela fala que os animais da natureza, figuras no plano espiritual, fala sobre eutanásia, fala humanização dos animais, fala sobre animais de sofrimento, comer ou não comer carne, que é o tema nosso aqui. Então, só queria também deixar aqui recomendado para quem gosta de estudar, quem gosta de ler sobre o tema, procurar sobre esse livro aqui da doutora Irvênia, que é bem bacana, tá? E vai dar para ajudar a elucidar muitos temas aí. É uma referência para a gente, a Irvênia. Esse livro dela é uma referência para a gente no MOVE, e será um livro que a gente vai estudar também pelos nossos MOVEcasts, né? Assim que acabar o estudo do livro O Evangelho dos Animais, do grupo da ASEAMA. Então, o meu artigo foi sobre especismo, né? A pergunta, o tema do artigo é: o espiritismo é especista? É uma pergunta. E eu vou ter que explicar para vocês o que é especismo. Mas deixa eu comentar para vocês uma experiência minha. Eu convivo, né, e faço trabalhos com pessoas da Unidade sobre Ética e Direito Animal. Vivo com muitos ateus, pessoas muito éticas, fazem trabalho inenarrável para o animal, para o animal. As afirmativas nossas, com essa de não é o que está na boca, mas o que sai da boca, causa um distanciamento tão grande da ciência do espiritismo, ridicularizamos por causa do uso da questão 723, por causa do uso dessas afirmativas para legitimar o consumo. Então isso distancia muitas pessoas do espiritismo, pessoas sérias, distancia muito a ciência do espiritismo, porque esses tipos de abordagem não faz nenhum sentido hoje em dia com essa interpretação. Então isso é muito importante para a gente ficar atento se esses usos dessas páginas estão ridicularizando o espiritismo perante, e isso tem acontecido na experiência. Então isso é muito importante. Vamos lá. Então, eu fiz um artigo tensionando questões muito importantes, enfatizando questões muito importantes para o nosso espírito avançar, progredir, se unir em amor aos animais e ao meio ambiente. E justamente esse artigo decorre de um artigo científico publicado na revista mais respeitada do mundo, uma revista brasileira de direito animal, que conta ali com publicações de várias autoridades do mundo, e um artigo de um doutor em ações que fala de outras religiões também especistas. O que é especismo? É uma discriminação de uma espécie para outra espécie. Humana, de uma espécie, os racismo, sexismo, ou seja, discriminação por filósofo Heidegger, que criaram esse termo especismo para dar visibilidade a um tipo de discriminação que a espécie humana faz com a espécie não humana. Isso é especismo. E nós discriminamos os animais a partir do momento que nós tiramos eles do seu habitat natural, contra a sua vontade, confinamos eles, abatemos eles e comercializamos eles. Isso é discriminação, porque a gente discrimina os seus interesses de viver, os seus interesses de habitar os seus habitats, de se relacionar com os seus, de autoprover-se, de, enfim, viver livremente. E a gente, para fazer isso, a gente cria uma série de conceitos inverídicos. Verdade, não pensa, sentem, não tem interesse. Enfim, uma série de coisas que inventamos ao longo do tempo que não cabem mais hoje no século XXI. Esses atributos, essas ideias já foram todas derrubadas pelo espiritismo desde o século XIX e pela ciência moderna. Então isso é especismo. Então o que vocês acham? O espiritismo é especista? Então eu faço uma análise nesse artigo. E o que eu demonstro ali, já falando aqui o último capítulo da novela, né, convidando que vocês
leiam o artigo, porque eu faço várias premissas essenciais para chegar nessa conclusão. Não, o espiritismo não é especista. Pelo seu conteúdo literário fundamental, não é especista. Quando a gente vai ler as mensagens dos espíritos, eles pedem um engajamento nosso pelos animais, a mudança de hábitos alimentares. E descrevem os problemas que isso causa. Prejudicam a nossa evolução, prejudicam a evolução dos animais, prejudica o meio ambiente. É fator de obsessão, causa de carnes prematuras. Eles fazem ali uma série de advertências de como isso prejudica a gente. Então, o espiritismo não é especista. Mas nós, enquanto movimento espírita, sim, infelizmente, estamos agindo ainda, por hora, por enquanto, como especistas. Porque nas nossas atividades práticas da casa espírita, salvo raríssimas exceções, como aqui, por exemplo, né, casa espírita do Wilson, estende as nossas noções de caridade, de amor, de justiça e caridade também para nós. Por que não? André Luiz fala isso na obra Conduta Espírita, que a gente precisa estender as nossas orações, as nossas atividades terapêuticas para os animais. A gente precisa oferecer às nossas casas espíritas alimentos também veganos, de vegetarianismo, de espírita, desde evangelização juvenil. Por que que as noções de caridade vão ser só estendidas aos seres humanos? Isso é especismo. Então o autor ele erra o alvo, porque na verdade não é especista. Nós, enquanto movimento espírita, ainda estamos especistas. Nós e grande da sociedade, porque estamos afetados por uma cultura especista e antropocêntrica. Então, no artigo, eu tensiono isso, faço essas reflexões e utilizo o trecho da Naná, decorrente de um artigo dela lindo, quando ela vai comentar essa passagem de Jesus. Então, vale a pena fazer a leitura aqui. E eu acho que tem tempo, a gente vai até meio-dia, né, Wilson? Era bom, né? Eu queria, assim, a gente vai entrando nesse assunto, a Shiri pergunta aqui, bastante gente participando, fico muito feliz com isso. Mas eu gostaria que você falasse, que você divulgasse um pouquinho do teu trabalho, do trabalho do MOVE. Eu estou achando muito interessante, eu estou acompanhando os podcasts com o livro, até está aqui o outro livro, do Evangelho dos Animais. Eu acho muito bacana, então eu queria que você falasse para o pessoal acompanhar. E, pessoal, depois, quando terminar, o Rafael vai me passar, eu vou deixar o link desse artigo dele, vou deixar o link do site dele, vou deixar o link desse podcast para acompanhar. Esse livro aqui, O Evangelho dos Animais, é da Sandra Calado, ela faz parte da SEAMA, né, que é o primeiro centro espírita do Brasil, único, exclusivo, específico para animais, né, Rafael? E agora, há pouco tempo, ela, por pedidos, começou a atender humanos também. Ela falou, eu vou atender humanos por pedidos, mas o forte dela sempre foi atender animais. E eu conheci ela não faz muito tempo, vai fazer um ano que eu conheci ela, e é uma pessoa, assim, incrível, de um amor, de um carinho, de uma vibração, assim, excelente. E se tudo der certo, eu não quero nem falar para não ver, domingo que vem ela vai estar aqui conosco, e nós vamos conversar sobre atividades espirituais para os animais, né? Porque é aquilo que o Rafael estava falando do artigo dele. Algumas casas espíritas não concordam da gente levar os animais para dentro dela. Mas aí eu ia fazer uma observação, Rafael. É a casa espírita ou somos nós? Somos nós, né? Somos imperfeitos ainda, né? Estamos caminhando, temos nossos equívocos. Daí as ações vão chegando, a gente vai tomando ciência disso e a gente vai modificando, né? Mas não vamos. É o mundo lá fora, eu costumo dizer, está avançando no veganismo, no direito animal, na ética animal, eu respiro e eu sei como se espalha, mas dentro do movimento parece que está muito parado. Parece que a gente está muito atrasado nisso. Né? E com uma vocação linda e, nossa, maravilhosa do movimento espírita de abraçar isso. Aqui em Santos a gente tem muitas casas espíritas e, assim, pelo que eu tenho conhecimento, são 3 ou 4 que fazem esse trabalho com os animais. Em São Paulo também tem uma grande variedade de casas espíritas, poucas abraçam esse trabalho com os animais.
e eu acho muito importante a gente começar a desenvolver sobre isso. Fala um pouquinho do podcast sobre esse livro aqui da SEAMA, do Evangelho dos Animais, por favor. Ótimo, então. Nós estamos gravando em podcasts, né, que a gente chama de Movcasts, capítulo a capítulo dessa obra. Então, nós nos reunimos, a equipe do Move, 4, 5 pessoas em cada gravação, e a gente faz comentários sobre os capítulos. O primeiro episódio desse Movecast, estão todos disponíveis no nosso YouTube e nosso site, foi com a Sandra Calado. Nada melhor que ouvir da própria médium, né, as suas impressões sobre a psicografia desse livro. Então, um episódio muito especial para a gente, foi ótimo estar reunido ali virtualmente com ela. Nós, a equipe do Move, estivemos na SEAMA no ano passado. A Sandra fez um curso para a gente ali de espiritualidade dos animais. Tivemos até mesmo lá uma psicofonia linda, nos ajudando aqui no Move. Então a gente gravou esse primeiro episódio com ela e mensalmente a gente vai publicando capítulo a capítulo dos comentários que fazemos ao livro. Então já está disponível, acho que até o capítulo 4 dessa obra, e todo mês sai mais um episódio lá. Então são conversas fraternas, amigas, trazendo esses conteúdos que a gente está conversando aqui e dando visibilidade a essa obra. Uma das poucas obras que tratam da questão animal, com esse foco, né, numa relação vegana de ética animal espírita em nosso meio. Então é muito importante esse Movecast, a gente conta com o auxílio de vocês. Pessoal, eu estava falando para ele antes da gente entrar no ar, o site dele, quando eu falo dele, desculpe, Rafael, eu sei que é uma equipe... Do Move, é uma equipe, eu sou só um. Mas o site do Move está muito lindo mesmo, não percam a oportunidade de entrar, acompanhar, ver as publicações, está muito bem feito, está com muito carinho. É um site assim que quando a gente visualiza, ele é diferente do que a gente está acostumado a ver na internet. São imagens assim com fotos mais agressivas. Os desenhos lá do site deles são feitos de giz. Eu falei para ele, dá a impressão assim de que é um site feito para criança, sabe? Nos traz prazer, nos recorda a nossa infância, nos traz impressões, lembranças boas. Isso, memórias boas, exatamente. Todos nós nascemos com amor aos animais e ao longo da nossa vida, pelas publicidades maçantes e pela cultura ainda muito antropocêntrica e especista, a gente vai perdendo essa sensibilidade, vai se desconectando. Então, esses textos, esses conteúdos que a gente está produzindo e muitos outros grupos por aí ajudam muito a gente a fazer essa reconexão, esse religare com os animais, com a natureza. Uma pergunta que eu acho que eu tinha que ter feito para você no começo, Rafael, mas agora que veio na cabeça de novo, muitas pessoas perguntam para a gente aonde buscar informações sobre os animais e falam assim, na doutrina espírita eu não acho nada, não tem nada. O que você me diz sobre isso? Para facilitar, porque a doutrina espírita tem bastante, mas está assim espalhado nas obras. Então, para facilitar, o que nós do Move fizemos para vocês? E olha que deu uma trabalheira danada, hein? A gente tem lá no nosso site uma aba chamada Catálogo de Referências da Ética Animal Espírita. Então, ao longo dos nossos estudos de anos, nós fomos compilando em um documento todas aquelas referências das diversas obras espíritas, todos os trechos que comentavam alguma coisa sobre os animais. Então, Titia Emmanuel, Titia Joana de Ângeles, Titia André Luiz e seus instrutores, Humberto de Campos, Kardec, os bons espíritos, a gente ia pegando esses comentários e juntando num documento só. E colocamos tudo agora no nosso site. Então tá lá, Catálogo de Referências da Ética Animal Espírita. Ali vocês vão encontrar 182 referências, trechos das obras espíritas, de espíritos diversos, em mais de 100 obras espíritas, comentando as nossas relações com os animais. Relações sobre veganismo, sofrimento dos animais, evolução dos animais, caridade para com os animais, interpretações da lei de justiça, amor e caridade, do maior mandamento, onde estão incluídos também os animais. Joana de Ângeles falando que quem é meu próximo? Não é só o ser humano, o próximo também são os animais, como disse Jesus. Então ali tem 182, em momento aqui de isolamento social, dá para ler tudo. Em um dia só. Interessante, Rafael. Depois que a gente começa a ter uma perspectiva diferente, olhando para os animais sob uma outra ótica, e isso é o que faz, o que eu acho bacana do livro da Sandra,
é que todas as passagens, todas as parábolas contadas por Jesus, todos os capítulos do Evangelho, se você começar a analisar pelo lado do animal, tem uma conotação muito ampla. Muito. Porque até o momento que você não se preocupa com os outros reinos, mineral, vegetal e animal, aliás, o homem está inserido no reino animal, né? Nós já achamos que não, mas nós estamos. A gente tem uma visão muito centralizada, que achando que tudo que Jesus trouxe, as parábolas, são sempre voltadas para nós, homem. Mas quando ele fala, eu vim para que todos tenham vida e abundância, mas quem somos todos? É todos os homens ou todos os reinos? Então, a gente está acostumado com uma visão egoísta, deixar e vir a mim os pequeninos. Será que ele está falando dos pequeninos? O que ele quer dizer os pequeninos? Será que também não são os nossos irmãos menores? Então, quando começa a ter uma visão diferenciada, qualquer capítulo, qualquer citação que você veja no Evangelho ou nas obras espíritas, você consegue analisar por uma perspectiva diferente, que te dá uma visão que você vê que tudo na natureza, ela converge para o mesmo sentido. Do átomo ao arcanjo, todos nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir. E por que a gente, nesse papel que a gente tem de, vamos falar assim, entre parênteses, né, o topo da cadeia alimentar, por que a gente tem que fazer isso com eles? Eu acho que a nossa obrigação é, como fala Emmanuel, nós somos os anjos da guarda dos nossos animais. Somos os irmãos mais velhos, né, mais experimentados em idade evolutiva, e a gente sabe que perante o Evangelho, perante o Espiritismo, o superior, em idade evolutiva, ele tem deveres maiores, um dever sagrado de amar, zelar, proteger o inferior em idade evolutiva. Então, a nossa superioridade evolutiva não legitima que a gente explore os animais. Muito pelo contrário, temos deveres maiores, sagrados com eles. É isso aí. É uma coisa que eu abordo no meu artigo também, porque essa hierarquia é mal interpretada, muitas vezes, por nós espíritas, e aquele autor que faz essa crítica ao espiritismo dizendo que somos especistas, não compreendeu muito bem isso, essa hierarquia, porque as tradições religiosas antigas entendem que essa hierarquia do humano superior é para explorar os inferiores, que tudo mais foi criado para que os homens se esquecem deles. E no espiritismo não é assim. Não é assim. Então, aquele que é maior é devedor daquele que é menor. Aquele que é menor é credor daquele que é maior. Isso aí. Ainda não assumimos essa obrigação sagrada. Ainda não entendemos a mensagem, né, Rafael? Você cita João 10:10, né? João Evangelista, que retorna no século XIII como Francisco de Assis, uma das maiores referências do ativismo evangélico dos animais. Então está ali, né, que todos vida tenham abundância. Aí eu pergunto à turma, estamos permitindo vida em abundância aos animais? Vocês sabem o quanto que nós estamos reduzindo da qualidade e do tempo de vida dos animais? Então, por exemplo, uma galinha, a mais utilizada, né, para consumo, fornecimento de ovos, na natureza livre, ela viveria talvez 8 anos. E na indústria ela vive 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Uma vaca leiteira, né, como utilizam essas nomenclaturas, na natureza viveria de 15 a 20 anos, mas na indústria não passa de 5 anos. Isso é vida em abundância? Não é. E diversos outros animais, o cordeirinho, então, tadinho, né, o filhotinho da vaca, tadinho, vai viver meses, enquanto ele teria aí 12 anos, mais ou menos, de vida na natureza. Isso para quê? Para a vivência? Em determinados casos, sim. A nossa meta é para as pessoas essa dificuldade, mas para escolher, né, e deixar de escolher causa sofrimento esses animais, que reduzem a sua vida, que deveria ser em abundância. Então a mensagem de Jesus é totalmente para eles também. Como é que pode? O livro A Caminho da Luz de Emmanuel explica para a gente que Jesus foi o criador da Terra, né? Ele é o grande pai adotivo de todas as criaturas, de todos os reinos aqui da Terra. Como é que ele criaria condições de vida, privilegiaria só os seres humanos? Não faz nenhum sentido.
o Pai de todos os reinos, a Mãe de todos os reinos, né? Então, ele veio para todos, seu amor é para todos, né? Deu condições de vida de todos os seres da Terra e segue como governador espiritual da Terra, né? Cuidando de todas as criaturas e buscando que nós, enquanto seres humanos, despertemos o nosso amor por essas demais criaturas que importam tanto como nós importamos. Somos elos ecológicos. Rafael, a gente tem muita... Olha, eu vou falar para você aqui que eu tenho mais de 20 perguntas, mas pelo tempo a gente não consegue, tá? Porque a gente já tem mais de 1 hora aqui, a gente também não pode sacrificar o pessoal aí. E eu vou fazer... Olha, Wilson, desculpa, rapidinho. A pergunta aqui no chat, professor Daniel Lourenço. Olha que privilégio. Daniel Braga Lourenço, estou vendo aqui. Daniel Braga Lourenço é uma das maiores autoridades de direito animal do Brasil e talvez do mundo. Ele foi teve na minha banca de mestrado, é ele que me iniciou no direito animal e gratidão tê-lo por aqui, me ensinou muito e me ensina muito sobre isso. Sua presença, senhor Daniel, muito obrigado pela participação. Eu vou te fazer uma proposta, Rafael. Domingo que vem eu estou quase certo agendado aí com a Sandra. Topa fazer no outro domingo de novo a gente conversar? Beleza, estamos juntos. Pergunta como diz aqui no Rio, estamos juntos. Vai ficar para a próxima vez. Estão me perguntando aqui pelo WhatsApp. Jesus comia peixe ou não? Olha, estou escrevendo um artigo sobre isso. Tá? Daqui a umas 2 semanas deve sair. Tá? E já deixo aqui uma provocação. Vamos pensar assim. O Jesus que a doutrina espírita nos oferece, será que ele comia animais? O Jesus de outras tradições, respeitáveis, que admiramos e respeitamos, talvez. Mas as informações que o Espiritismo trouxe sobre Jesus, será que ele consumia animais? Será que um ser dessa grandeza precisava consumir animais? Então eu vou levantar uma série de questionamentos, vou trazer uma série de tradições nesse livro e vou oferecer uma proposta, né, sobre essa questão. Mas o meu foco, Wilson, desculpa, né, o tempo está acabando. O meu foco não é se ele comeu ou não comeu. O meu foco nesse artigo vai ser as consequências de nós termos dito ao longo dos milênios de que Jesus comeu animais. Quais as consequências disso? Estamos nós aqui hoje, numa crise ambiental e moral sem precedentes, pela nossa voracidade de consumir os animais, destruindo a natureza e causando uma péssima qualidade de vida aos seres humanos. As consequências são graves. Se ele comeu ou não, não é nem tão importante, mas as consequências sim. Então, pessoal, já fica agendado, sem ser o próximo domingo ou outro, o Rafael já está aqui, já se comprometeu com a gente no ar, agora não pode mais voltar atrás. Nós vamos abrir esse próximo bate-papo da gente sobre isso aí. Ele já vai estar com esse artigo dele, esse texto já aí liberado, né? Já vai estar publicado, e a gente vai conversar sobre essa pergunta aqui, sobre alimentação de Jesus e as consequências para nós. Eu acho que isso que ele falou... Tem que escrever até lá, vou ter que terminar esse artigo, então tá bom. Agora falou, tem que terminar, agora está com o compromisso assumido. Eu gostaria de agradecer a você, Rafael, pela sua boa vontade. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas você é uma pessoa muito simpática, tem um conhecimento muito grande na área, agradeço. Eu estou muito feliz de poder ter esse bate-papo com você. Gostei muito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo no Grupo Móvel. Queria dar os parabéns a todos os participantes, né, aqui na sua presença. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu acho que o importante é isso, esses pequenos trabalhos que vão sendo desenvolvidos e, com o tempo, vai dar um reflexo muito grande nas casas espíritas e, principalmente, em nós, espíritas, né? Na transformação, que a gente fala, o pessoal pergunta, quando é que a Terra vai passar de planeta de provas e expiações para regeneração? Quando é que vai acontecer essa transformação? Mas não é o planeta que se transforma, somos nós que vivemos neles, que nos transformamos, e aí sim a Terra vai se transformando. Então, cabe a nós, né? O que eu quero ser, eu tenho que ser o que eu quero ver no outro, que nem falava Gandhi, né? E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Rafael, e se despedisse aí do nosso público aí. Excelente. Agradeço demais a oportunidade. Nós temos que valorizar muito esses espaços para a gente conversar isso. Peço desculpas se em algum momento exaltei, fugi do que vivenciar, que é a verdade mesmo nas palavras, não violência também nas nossas convicções,
A comunicação não violenta é um valor para a gente no MOVE muito importante. Nós costumamos dizer lá que se pedimos não violência para os animais, não podemos usar de violências para com os seres humanos, mesmo nas palavras. Tá? Então, que a gente viva esse clima de fraternidade, que a gente se comprometa, né, gradativamente a melhorar as nossas condições de vida com os animais, com o meio ambiente, e que reconheça que dessa relação vai desabrochar em nós potencialidades divinas que sequer fazemos ideia. Então, eu agradeço demais e convido vocês a fazerem críticas, a trazer comentários para o MOVE, para que a gente, né, ofereça cada vez conteúdos melhores para todos vocês. Gratidão e paz e bem, uma saudação franciscana. Isso aí. Então, pessoal, queria me despedir de todos, agradecer mais uma vez para o Rafael, falar que a gente aqui no chat, a gente já disponibilizou o site dele, disponibilizamos alguns outros links aqui, e o Rafael vai me passar aí algumas outras informações, e a gente vai deixar na nossa rede social, nas redes da Caridade, então que o pessoal acompanhe, que curta as nossas redes, os nossos programas, e o nosso muito obrigado nesse domingo de Páscoa, né? Apesar que a Páscoa não é uma festa comemorada pelos espíritas, né? Mas a gente vê Páscoa como um momento de renovação, isso aí, de perdão, de transformação do homem, né? Então, que a gente possa aproveitar esse domingo, apesar de longe, mas de vibrar por nossas famílias, vibrar por nossos amigos, né? E que a gente se transforme mais a cada dia. Então, meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado mais uma vez ao Rafael, né? Um bom domingo, fiquem em paz todos vocês. Agradeço. Até, gratidão.